Olha, minha gente, ontem todo mundo naquela expectativa do jogo, todo mundo aflito. Acho que o Barão daqui a pouco vai falar conosco, direto de Moscou. Passamos uma fase, não apenas uma fase das etapas da Copa, mas acho que uma fase emocional e psicológica, não é não, meu querido Felipe Bueno? Estava todo mundo muito angustiado com esse jogo contra a Sérvia ontem, e acabou sendo o jogo de melhor desempenho da seleção brasileira, contra um time que acho que jogou a sua pior partida desde o início. Ele não veio muito bem, jogou contra a Suíça, mas todo mundo temia demais a Sérvia, o jogo aéreo, e a seleção acabou performando no seu melhor desempenho desde o início da Copa, o que dá aí uma razão ao comandante Tite, ao professor Tite, de que a seleção está evoluindo em jogo. O próprio Neymar também, acho que foi o melhor jogo dele. Enfim, vamos torcer agora que venha o México. Daqui a pouco o Barão dá o panorama direto de Moscou, a Band News FM fazendo a cobertura total da Copa do Mundo. Bom, aqui no nosso campo de batalha diário, muitos ouvintes, quero voltar a esse assunto rapidamente, me mandaram mensagens, e o próprio Fernando Mitre, meu diretor de jornalismo, me criticando porque anteontem, eu cobrei do Supremo Tribunal Federal que tomasse uma posição definitiva, e essa cobrança eu fiz no Jornal da Band, também aqui na Band News FM, que tomasse uma posição definitiva em relação à questão do Lula. Se Lula vai ficar preso, se Lula não vai ficar preso, se Lula é candidato, se Lula não é candidato, se evidentemente corre no TSE também e tal, porque entendo que não podemos ficar a 4 meses, 3 meses da eleição numa situação em que o eleitorado é privado de saber com que horizonte, com que cédula eleitoral, se é que podemos usá-la como figura de imagem, que cédula eleitoral vai estar diante de si. Quem são os candidatos, afinal? O ajuste das candidaturas se dará a partir ou quando a questão do Lula tiver o martelo batido, sendo ele não apenas o cara que está à frente nas pesquisas, mas também sendo ele a quem supostamente, repito, supostamente, se atribui um eleitorado fixo que sem ele precisará ser distribuído ou se distribuirá naturalmente por outros candidatos ou por um candidato próprio do PT que venha a substituí-lo. Isso há 3 meses da eleição, 3 meses e pouquinho da eleição, é um cenário completamente maluco, porque o país, as pessoas, os cidadãos e tal, têm o direito de olhar para esse horizonte próximo e formular suas reflexões, tendo em perspectiva quem são os candidatos sobreviventes, os candidatos concorrentes, começar a cobrá-los por questões objetivas, exigir que debatam claramente pontos que interessam de fato à sociedade brasileira. E aí, as críticas dos ouvintes, quero já explicar para eles esse detalhe, e do próprio Mitre, dizendo, não, Boechat, mas a questão está decidida. O Lula tem que cumprir a pena preso porque o Supremo tem uma posição de 2016 de que condenados em segunda instância têm que cumprir a pena. E também a condenação em segunda instância elimina a possibilidade de que ele venha a ser candidato. Eu diria o seguinte, eu concordo que o Supremo tenha a decisão tomada, consolidada por 6-5 em 2016. E, de fato, esta é a posição formal do Supremo. Ocorre que dentro do Supremo estão os ministros. E os ministros têm praticado a leitura desta questão das formas mais divergentes possíveis. Aí vocês dirão, mas eles, na verdade, estão desrespeitando aquilo que o próprio Supremo determinou. Sim, só que um voto decisivo para que o Supremo tivesse aquela posição em 2016 mudou completamente de posição. Era Flamengo, agora torce para o Vasco. Era Corinthians, agora torce para o Palmeiras. Era Grêmio, agora torce para o Internacional. O senhor Gilmar Mendes. Se o resultado lá foi dado por um voto e um desses votos mudou de posição, o placar automaticamente se inverte. Eu concordo, repito, que a decisão do Supremo está tomada. Mas quem votou naquela decisão e que ainda está lá com soberania para decidir o que bem entende em relação aos seus votos, mudou de entendimento. O que faz? Enforca o cara? Outra coisa,
neste mesmo Supremo que decidiu daquela forma por 6-5, tivemos a morte de um ministro com sua substituição. E é preciso saber se o ministro que entrou no lugar deste quer manter o voto do seu antecessor. Então vejam, há uma situação que, a despeito da tomada de posição categórica do Supremo por 6-5 em 2016, tem feito com que o Supremo decida assuntos desse tipo, uma hora de um jeito, outra hora de outro. O Dirceu foi solto ontem, ou anteontem, estando condenado em segunda instância. O Lewandowski, o Gilmar Mendes e tal, vários têm dado votos ali contrários a esta decisão do Supremo. Então há uma situação de indefinição na Suprema Corte que transfere para o cenário político eleitoral esta indefinição e esta insegurança. Eu não estou dizendo que Lula tem que tem que ser solto ou que tem que ficar preso. O meu palpite pessoal nessa história não está em discussão. Eu não estou dizendo que ele tem que deixar de ser candidato ou ser candidato. Também não está em discussão a minha opinião pessoal. O que está aqui é a minha opinião de que o Supremo tem que me dizer essas coisas de forma categórica e definitiva. E o definitivo que ele diz que já tomou em 2016 não é mais definitivo, porque quem tomou essa decisão lá não quer mais aquela decisão. Essa é a questão que precisa ser discutida por suas excelências. Eles têm que se reunir lá, num cafezinho, onde queiram, num churrasco de fim de semana para ver um jogo da seleção, e acertar entre eles em que linha a corte vai caminhar. Porque o que não é possível, repito, é que a cada dia ela produza, dependendo da turma que analisa o assunto, uma leitura oposta à anterior, porque os humores de uma turma e os humores de outra turma são completamente opostos. Aquilo virou um cabo de guerra. Quem está dizendo isso não sou eu, são os especialistas na área jurídica, são os jurisconsultos, são os advogados, são ex-ministros do Supremo. Uma casa que está completamente anarquizada e não se pode dizer que seja por causa do vendedor de cachorro-quente da esquina. Está anarquizada por seus membros. A forma maluca com que batem cabeça, com que se expõe e expõe a corte o tempo todo às mais constrangedoras situações, batendo boca a eles próprios, quase se engalfiando eles próprios. Então, quando dizem o Supremo não, o Supremo determina que se prenda em segunda instância, repito, determinou em 2016, e quem estava votando de um jeito naquele tempo agora quer votar de outro. Como é que você vai dizer para o cara que não, se ele é ministro do Supremo? Então é isso, eu só acho que o Supremo tem que ir lá e bater esse martelo de uma maneira clara e categórica agora. Independentemente de qual seja meu ponto de vista em relação às consequências disso. No plano eleitoral e no plano jurídico. Tudo bem, minha opinião pessoal é uma que eu acho que não cabe a colocar. Agora, que o Supremo tem que decidir, tem. É dele a responsabilidade de fazê-lo. Essa anarquia de que um dia é um jeito, outro dia é outro, é infernal. É infernal. Estou lendo aqui no estado de São Paulo, chamada na primeira página, os planos de saúde receberam a autorização da Agência Nacional de Saúde, através de uma norma que deve ser publicada hoje no Diário Oficial, permitindo que as operadoras de planos de saúde... Foi publicada, tá, Boechat? Hein? Já foi hoje, né? Foi. Que as operadoras de planos de saúde possam cobrar dos clientes que têm plano de saúde 40%, até 40% do valor de determinados procedimentos médicos que esses clientes dos planos de saúde venham a ter. Então funciona da seguinte maneira: você tem um plano de saúde que é vendido para você com a alegação de que vai cuidar das suas despesas médicas caso você incorra nessas despesas, da necessidade dessas despesas, e agora a Agência Nacional de Saúde não faz o seguinte: além da mensalidade, além da propaganda, da promessa de que você é maravilhoso e vai cuidar da despesa médica do cliente, faz o seguinte: se a despesa médica dele não for a que você queira pagar, cobra dele mais 40% dessa despesa. Não é brincadeira? Essa Agência Nacional de Saúde, como as agências reguladoras de uma maneira geral, vou te contar, viu? Vamos nessa, minha gente. Toca o barco.